Em Contigo Sim, Nancy vai ver Leonardo, que está preso, e conta que puseram um monte de obstáculos para privá-la de falar com o rapaz, mas está fazendo todo o possível para libertá-lo. A mulher também conta que o rapaz atropelado está passando por uma cirurgia de emergência e pode ficar paraplégico. Mas não é tudo que ela tem para contar. Nancy revela que Salma não conseguiu encontrar o documento do médico e que agora precisam esperar sair os resultados do exame de sangue, mas gostaria da autorização dele para negociar com a família da vítima uma indenização. Angela também consegue ver o namorado e jura que está fazendo tudo o que pode para tirá-lo daquele lugar. Enquanto isso, no quarto de Clarinha, Fedra confirma que a moça tem atividade cerebral, mas precisa fazer mais exames para saber qual a extensão do dano. Logo que fica sozinho com a paciente, Dário conversa com a irmã de Álvaro e, de repente, a moça segura na mão do médico. Abrindo os olhos, ela pronuncia com dificuldade o nome do pediatra. Geraldo, por sua vez, chega para ver a esposa e o médico que está cuidando dela naquele momento, pede ao colega que seja forte e se despeça de Beatriz, pois ela não tem muito mais tempo de vida. No meio da conversa, o coração da mulher para. Desesperado, o empresário abraça a mulher e não consegue conter o pranto. No cortiço, Luz e Pablo descobrem que a pessoa que estava na casa de Pura era a dela, mãe de Ângela. Mas o motorista não quer saber de nada, a não ser criar o maior clima para finalmente roubar um beijo de sua amada. Só que Gibo aparece e, furioso, quer saber o que a mãe está fazendo. No hospital, Duarte e Nélida aparecem para tentar tirar Geraldo de cima do corpo da falecida, mas o homem pede para ficar mais uns instantes com sua esposa. E enquanto Ângela conta ao namorado que Beatriz foi entubada, Nancy aparece, dizendo que não tem boas notícias, pois Leonardo está sendo acusado de tentativa de assassinato e lesões graves. Nancy, depois de dizer que Leonardo está sendo acusado de tentativa de homicídio, também apresentou teor alcoólico no sangue acima do permitido. Mas como a merda nunca vem sozinha, a advogada conta que por causa disso, o seguro não vai pagar nada, e Leonardo ainda vai ter que arcar com os custos da vítima de atropelamento. E além disso, as acusações feitas contra o médico foram agravadas por causa dos resultados dos exames de sangue. No hospital, emocionado com a reação de Clarinha, que continua agarrada na sua mão, Dário percebe que a menina realmente sabe quem ele é. Para poder ir buscar a mãe, ele precisa jurar que não vai deixar a moça sozinha, pois só assim ela liberou a mão do pediatra. Minutos depois, Fedra chega ao quarto de Clarinha, dizendo ao filho que não conseguiu falar com Geraldo, que está na UTI, mas fica espantada com a paciente, pois a mocinha responde a todas as suas perguntas, com o olhar, pois tem muita dificuldade para falar. Enquanto isso, no cortiço, Luz e Pablo tentam conversar com Gibo, que está bravo com a mãe depois que pegou ela, e Pablo se beijando na sala. O motorista insiste em conversar com o menino e consegue explicar que a culpa do beijo é dele e coisa e tal. Luz se mete e tenta explicar que os sentimentos mudam e não podem ser controlados. Mas, quando o garoto pergunta se ela está apaixonada pelo rapaz, a doméstica se enrola toda e percebe que foi pior a emenda do que o soneto. Só que Gibo diz que não vai aceitar aquilo, e que por causa do motorista, ele não vai voltar a ter outra família. Samantha continua dando show, gritando pela mãe, e precisa ser contida pelo marido, que acaba sentando no chão com a moça, tentando fazê-la entender que não pode entrar na UTI. Nélida, sem saber o que fazer, liga para Ângela e conta que Beatriz faleceu. Leonardo, que continua preso e na companhia da namorada, toma um baque ao saber da notícia e pede à enfermeira que vá urgente ficar ao lado de Geraldo, que deve estar destruído. Porém, antes que a moça saia da delegacia, ele pede que ela não conte nada do que está acontecendo ao empresário, pois ele está passando o pior momento de sua vida. Nesse meio tempo, Gibo continua esperneando e fazendo malcriação por causa do que aconteceu entre Pablo e Luz. Mas a birra do moleque acaba quando o motorista avisa que a patroa bateu as botas. Na delegacia, Ângela avisa a Nancy que vai ter que ir ao hospital de seu patrão, pois Beatriz faleceu e ele deve estar precisando dela. Mas a moça conta que Leonardo não quer que ela conte nada sobre a situação do namorado para Geraldo. O tempo passa e chega o dia do funeral de Beatriz. Mirta não perde a oportunidade para posar junto ao caixão da amiga. Ângela aparece e se senta com Luz e Pablo, enquanto Geraldo, destroçado, recebe a condolência dos médicos colegas. Samantha percebe a chegada da moça e já se espinha toda, mas Álvaro está em estado de alerta, para evitar outro escândalo. Mirta aproveita e aperta o ombro do seu alvo. No dia seguinte, o enterro de Beatriz começa,
enquanto Leonardo apodrece na cadeia. No cemitério, quando o empresário vai colocar uma rosa no caixão de Beatriz como sua última despedida, acaba passando mal e desmaia. Nesse meio tempo, Nancy vai procurar o médico que atendeu o ciclista e quer o relatório médico para ficar ciente da situação real do rapaz. Porém, o médico diz que o garoto está muito mal e não sabe se ele vai se recuperar e, caso consiga sobreviver, provavelmente não vai voltar a caminhar. Algumas horas mais tarde, Salma encontra Mirta no hospital e quer saber onde está o filho, que não aparece. Ela conta que Geraldo teve uma síncope no cemitério e está fazendo exames. A oxigenada enrola, mas não consegue esconder mais de Mirta o que realmente está acontecendo com Leonardo e conta que o rapaz atropelou um ciclista e ele está detido, porém já tem um advogado que está cuidando do caso. Mas a socialite entra em surto e pressiona Salma para que possam ajudar Léo e a nojenta garante que está se encarregando de tudo e ela não precisa se preocupar. Ângela e Adela chegam ao hospital para saber como está Geraldo e dão de cara com Mirta e Salma. A socialite começa a gritar, dizendo que é culpa da enfermeira o que está acontecendo com seu filho. Adela diz em alto e bom tom que Ângela não tem culpa de nada, pois estava presente quando aconteceu o acidente. E Nancy descobre que só poderá ter cópia dos laudos médicos do ciclista com autorização da família, e que a promotora de justiça já requereu os documentos que devem ser anexados à investigação que está em curso. Enquanto isso, Ângela e a mãe conseguem chegar ao quarto onde Geraldo está internado, dizendo que sente muito por vê-lo naquele estado. O homem confessa que não tem mais por que viver, pois mesmo sendo médico e dono de uma rede de hospitais, não conseguiu salvar a mulher que amou toda a sua vida. Ele confessa ainda que preferia ter partido junto com a esposa, mas a enfermeira profere algumas palavras de alento, dizendo que a missão do empresário, neste mundo, ainda não acabou. Porém, Geraldo resolve desabafar e reclama que, além de tudo, sua filha se converteu em um monstro. Mas a enfermeira, que sempre tem algo de bom para dizer, alerta o patrão que ele não tem culpa de Samantha ser como é, pois ela é a única responsável por seus atos. Geraldo continua a se lamentar, e sentindo a maior empatia pelo empresário, Adela se mete na conversa e conta que ela sentiu a mesma coisa quando perdeu seu marido e acabou fugindo da situação, sem rumo. O homem não entende nada e quer saber quem é aquela pessoa. Ângela apresenta a sua mãe e a artesã diz que, depois de muitos anos, acabou encontrando a filha quando ela foi a Real del Mar para vender a casa de sua avó, recentemente. Surpreso com a história, mas sem conseguir conter as lágrimas, Geraldo diz que aquilo foi verdadeiramente um milagre, e a enfermeira, aproveitando o gancho, diz que também é um milagre todos estarem vivos. Mas a deprê pega, e o sujeito afirma que não acredita fazer parte da turma, que acredita que a vida é um milagre de Deus. Nesse meio tempo, Abraão vai ver Dário em seu escritório. O homem pergunta se o pediatra tem notícias de Geraldo, e ele diz que o chefe está estável e foi só um susto. O advogado explica que, por ordens do empresário, está realizando auditorias na empresa, em alguns setores, mas algo chamou sua atenção. Abraão entrega a Dário uma pasta para que o moço se inteire da situação. E como o pediatra confessa saber do que se trata, agora quer saber qual é o problema com aquela documentação. O advogado então explica que desde que Álvaro assumiu o setor administrativo do complexo hospitalar, mudou todos os contratos de fornecedores para uma única empresa. Dário confirma e diz que essa foi uma das mudanças que o rapaz fez, quando assumiu o cargo, dizendo que a medida foi para otimizar custos, além de todos os interessados terem passado por uma licitação. O pediatra ainda conta que os contratos foram firmados com o fornecedor que apresentou melhores condições, mais qualidade e menor custo. Abraão, fingindo acreditar no que Dário está falando, pergunta, então, se foi aquele fornecedor que está no relatório que foi o escolhido, e o rapaz avisa que tem toda a documentação necessária, apresentada pelo fornecedor, qualificando-o para assinar os contratos com o hospital. Além disso, o rapaz oferece uma cópia dos documentos ao advogado, que agradece a gentileza. Enquanto isso, no quarto de Geraldo, Adela conta que quando ficou viúva, a dor dela era tão grande que se atirou no mar, deixando a mãe e a filha para trás. Porém, o mesmo mar a levou para longe e tirou sua memória. A mulher diz ainda que esteve perdida por muitos anos, em outro povoado e em outra vida. Mas o que foi mais triste é que cresceu dentro dela um mar de solidão e dor. Mas a mulher ainda tem mais a dizer e completa. Senhor Geraldo, eu também tenho uma filha como você, e por me entregar a essa dor, a abandonei.
Eu acabei me rendendo, mas Deus fez o milagre de me devolver minha filha e isso me dá forças para continuar. Carinhosamente, Adela coloca a mão no ombro do empresário e diz: Então, por favor, senhor Geraldo, não se renda. Não sucumba à tristeza como aconteceu comigo. Depois que saem do quarto de Geraldo, Adela comenta com a filha que ficou impactada com o sofrimento do empresário. Mas Ângela corrige a mãe e diz acreditar que seu patrão ficou ainda mais impactado com o que ela lhe disse. Envergonhada, Adela acha que passou dos limites, mas Ângela argumenta que ela simplesmente falou com seu coração. E enquanto Adela diz à enfermeira que gostaria de preparar alguma coisa gostosa para Geraldo e tentar alegrá-lo um pouco, a testemunha do atropelamento, que estava gravando tudo em seu celular, se apresenta à delegada para dar seu depoimento. A moça conta que não conseguiu gravar o exato momento do acidente, mas depois começou a gravar tudo para evitar que os envolvidos se safassem. Porém, a garota conta que viu tudo e que o médico acelerou no semáforo, sem respeitar o sinal vermelho e acabou atropelando o ciclista. Esperta, a delegada apreende o celular da garota como prova, e a mocinha ainda conta que o médico queria ajudar o rapaz que estava ferido, mas seu irmão não deixou. A testemunha acrescenta que, mesmo assim, Leonardo continuou movendo o rapaz atropelado e queria levá-lo a um hospital. E Ângela, que achou que aquele dia pesado já estava chegando ao fim, agora tem que lidar com Álvaro, que pede para conversar com ela. O sujeito começa o papo dizendo que sabe que ela deve estar muito triste com o que aconteceu com Beatriz e Geraldo, mas principalmente por causa de Leonardo. A moça, desconfiada, quer saber como o ex sabe da situação do médico e ele responde que soube porque o médico não foi trabalhar, já que está detido. Se fazendo de bom moço, Álvaro jura que só quer ajudar e que se Leonardo precisar de dinheiro ou de um advogado, ele pode mandar alguém da empresa. A enfermeira cruza os braços e pergunta: Você acha mesmo que vou acreditar que você quer ajudar Leonardo? E o falcatrua responde: Por que não? Ah, já sei. Porque sou um ser desprezível e culpado de tudo o que acontece nesse planeta, não é? Mas Ângela, entenda uma coisa. De fato sinto ciúmes de Santilana, mas não desejo mal a ele. Só que a enfermeira deixa claro que não precisa dele para porcaria nenhuma nessa vida. E quando o infeliz tenta tocar seu ombro, ela se afasta ainda mais do sujeito, que faz carinha de coitado. Porém, sabendo o calcanhar de Aquiles da garota, o doido resolve contar a ex, antes que ela vá embora, que aconteceu um milagre. E Clarinha recobrou a consciência. Na delegacia, Nancy descobre que na esquina em que ocorreu o acidente, não tem câmeras que possam comprovar o que de fato aconteceu. A advogada, então, pede para ver as imagens do celular da testemunha, mas a delegada, entre um e outro gole de café, diz que a gravação vai estar à disposição, assim que for encerrada a investigação. E Nancy, que já não piscava antes, fica com os olhos ainda mais arregalados com a forma com que a delegada está conduzindo a situação. Mas antes que a advogada saia, a mulher larga outra bomba no colo dela, dizendo que o irmão da vítima acrescentou outras acusações contra Leonardo. Depois de enfrentar Álvaro, agora Ângela vai ter que enfrentar Samantha. Totalmente sem noção, a moça pergunta à enfermeira para quem ela está mandando mensagens e diz: Você acha que não sei que você está mandando mensagens para Adela para comentar o valor que você acha que vai receber pela herança de minha mãe? Sem acreditar no que está ouvindo, Ângela pergunta como a moça pode cair tão baixo, mas ela não escuta e continua com as agressões, dizendo: Pare com suas hipocrisias, infeliz. Eu sei muito bem quem você é. Já sei que você não se conformou com Álvaro e Leonardo e agora quer ir atrás da fortuna de meus pais, sua interesseira. O sangue da enfermeira ferve e ela responde: Você está redondamente enganada. Eu não quero seu dinheiro nem o dos seus pais. Dona Beatriz foi uma mãe para mim. E durante o pouco tempo que convivi com ela, me defendeu e me apoiou. Me deu todo o seu amor. Samantha, que não para de falar, diz que Ângela conseguiu enganar todo mundo, menos a ela e blá blá blá. A enfermeira se irrita e dispara: Pode me insultar se você quiser, mas sei que todo esse ódio não é de mim, e sim de você mesma que deixou sua mãe morrer sozinha, sem ter dito a ela sequer uma palavra de amor ou um agradecimento. A influencer levanta a mão para dar a maior raquetada na cara da baixinha que, surpreendentemente, se defende, segurando o braço da maluca e gritando: Sabe de uma coisa? Seus insultos não me amedrontam. Na verdade, me dão pena porque você, na verdade, nunca deu valor à Dona Beatriz. Você nunca aproveitou o amor dela, e isso deve arder na sua alma. Obviamente, como ficou sem argumentos, Samantha manda a moça se calar e se mandar dali naquele instante. Mas, antes de ir embora, Ângela diz à moça que espera que Deus abra os olhos dela antes que seja tarde,
e não aconteça o mesmo com o pai. E enquanto Samantha larga sua raiva em cima dos funcionários que estavam acompanhando de longe mais um de seus escândalos, Benjamin conversa com Myrta na sala de recepção. O inspetor explica que não está ali para fazer um interrogatório, mas precisa fazer algumas perguntas e quer saber quando a mulher viu seu marido com vida pela última vez. Saindo pela tangente, Myrta diz que não se lembra e ainda conta que o marido deveria estar com sua amante, Fedra, sugerindo que o policial interrogue a médica sobre o assunto. O detetive pega o gancho e pergunta se ela tinha algum problema com a relação de Sandro com Fedra, já que os dois tinham entrado com o processo de divórcio em comum acordo. A socialite revela que o divórcio foi em comum acordo para evitar escândalos e que o engenheiro foi o amor de sua vida. Mas Benjamin vai mais fundo e diz que soube que, antes dela perder a casa, tentou receber, de todas as maneiras, o seguro de vida do marido. Myrta explica que a seguradora informou que a apólice estava vencida, mas tem certeza absoluta que tem direito ao dinheiro. O investigador continua especulando e agora quer saber se a mulher se opõe à denúncia sobre o assassinato de Sandro. Desconcertada, Myrta diz que não teria motivos para se opor, porém, acha descabido o fato de alguém querer matar o engenheiro e encerra a conversa. Na delegacia, Nancy conta a Leonardo e Angela que, no cruzamento onde aconteceu o acidente, não havia câmera de segurança e que o irmão da vítima quer impedir o rapaz de clinicar, pois exige que seja retirada sua licença profissional, pois foi acusado de tentar cuidar do ferido sob o efeito do álcool. Como se não bastasse, Leonardo fica sabendo que, com o processo, sua reputação ficaria manchada. Nesse meio tempo, o médico que atendeu o acidentado depõe na delegacia e pinta um quadro muito pior do que realmente é, dizendo que é um milagre se o jovem sobreviver. Enquanto isso, na casa de Félix, Baldomero entrega ao comparsa uma pasta com a dívida que o cortiço tem com a fornecedora de água da cidade, dizendo que os primos herdaram isso da avó e são os responsáveis pela quitação, mas não tem como pagar. Na delegacia, para piorar ainda mais a situação de Leonardo, a delegada diz que o juiz encarregado do caso determinou que o rapaz deverá responder ao processo encarcerado e deverá ser transferido para um presídio. Fora da sala da escrivã, Angela, Salma e Nancy tentam negociar o perdão legal do irmão da vítima. A advogada pede que o rapaz faça uma proposta financeira, pois da cadeia, o médico não poderá pagar pelo tratamento do ciclista. O sujeito, então, determina que quer 2 milhões para retirar as queixas e não aceita nada menos que isso. Angela chora, esperneia, diz que não dá, mas o homem não se comove. Dando o cartão com seu telefone para Salma, o cara avisa que sua proposta se encerra naquele mesmo dia e a família precisa decidir rapidamente se paga ou não. Do outro lado da cidade, Luz diz a Pablo que precisa fazer o que está fazendo por causa do filho, pedindo que ele se afaste, pois não pode estar com o motorista. Magoado, Pablo deixa claro que não quer mais nada com a moça, mesmo que os dois não tenham começado uma relação. Samantha, por sua vez, decide visitar o pai no quarto do hospital, mas ele manda a moça embora, dizendo que a criou de maneira errada e agora é assim que ele vai se relacionar com ela, já que se transformou numa pessoa egoísta e sem coração. Do lado de fora, encostada na porta, Myrta escuta tudo. Mal a influência sai, a Bruaca, agarrada à sua muleta, entra, dizendo que Geraldo está sendo muito duro com a filha, mas o empresário não quer discutir o assunto e pergunta por Leonardo. A socialite dá uma desculpa qualquer e diz que o filho está em casa. Nesse meio tempo, Álvaro vai até o escritório do charlatão que encenou todo o acidente que envolveu Leonardo, dando os parabéns a ele e à esposa pelo excelente trabalho que realizaram. A mulher do sujeito, que se passou por testemunha e gravou no celular só o que interessava, diz que o homem é um excelente ator e seu cunhado, um excelente acrobata. E do lado de fora da delegacia, Salma vai encher o saco de Angela e pergunta o que a moça seria capaz de fazer por amor. A enfermeira não entende nada, mas Salma explica que tem os 2 milhões para pagar o que o irmão da vítima exigiu, mas tem uma condição: que ela deixe Leonardo para sempre.